E falando de texto, vou falar aqui dos nomes em português, esse é um assunto que, tipo, tem a torcida A e a torcida B. Tem a torcida que, tipo, quer que o personagem fale o nome totalmente original, e tem a torcida que, eu me incluo, que o pessoal quer os nomes em português. E no Fairy Tail tá em português. Assim, eu não acho que tem um certo ou errado, eu acho que depende do fã e da visão que o diretor tem. Eu acho que são visões E subjetivas. qual foi o teu critério? Tipo, eu não sei se foi você que escolheu os nomes em português. Foi? Foi. E por quê? Tá, Então, vamos lá. Eu acho que não existe, e eu vou falar, já vou falar uma coisa, não discordando, mas contrapondo algo que você falou. pode falar. Você mencionou que existe a torcida A e a torcida B. Enquanto diretor, eu não vejo como A ou B. Eu não vejo como mantém em japonês, não mantém em japonês, traduzem. Não. Eu acho que o nosso trabalho, enquanto dublador, enquanto diretor, enquanto todas as funções que a gente exerce, né, no trabalho da localização de um produto, ela envolve diversos aspectos. E é um exemplo que eu sempre cito, porque eu acho que a gente não tem que pensar na nossa opinião subjetiva baseada num critério também subjetivo daquele momento. Eu acho que o nosso trabalho é localizar a obra. E aí a gente tem que entender o que aquela obra pede, o que aquela obra permite, com quem que aquela obra vai comunicar. Por exemplo, Rurouni Kenshin, Samurai X. Ela é uma obra que se passa em um período histórico japonês muito específico. Século, agora não lembro se é 18 ou 19, mas durante um determinado período histórico, com personagens, muitos deles baseados em pessoas reais, em locais do Japão reais, com estilos marciais, de espadachins reais, né? Então, basicamente, você tem um glossário com muitos nomes definidos em japonês. Você tem como verter isso? A maioria das coisas não. Quase nada dali você consegue verter, porque tudo aquilo tem uma denominação específica, principalmente os nomes de técnicas, né? Então, faz sentido manter em japonês? Faz. Vamos lá. Passam no Japão, né? Então. Passa no Japão. Tem muita coisa que faz sentido manter em japonês. Então, qual foi o meu critério com Fairy Tail? Tá, primeiro é entender onde se passa Fairy Tail. É um mundo que é o nosso mundo? Não, é um mundo fictício. Vamos abordar um pouco mais a fundo. Se você for ver o mapa do mundo de Fairy Tail, Earthland, né? Ele, inclusive a geografia lembra vagamente a nossa. E o reino de Fiore, que já pega aí, Fiore, italiano para flor, na cidade de Magnolia, que é uma flor. E se você pegar na região onde fica o reino de Fiore, se a gente analisar, Fairy Tail se passaria no que seria o equivalente à Itália do mundo deles. Mas mesmo assim, claro, logicamente a gente não vai prender a Itália nem nada, mas assim, dentro de uma liberdade criativa seria por ali. Então assim, a gente já parte dessa premissa, não se passa no nosso mundo. Não tem uma ligação específica com a cultura oriental. Terceiro ponto, quando os japoneses estão assistindo aqueles golpes, aquilo significa algo pra eles. Karyu no Hoko significa algo pra eles. Então eu pensei, cara, o critério pra mim ele é bem simples. Isso precisa fazer sentido pra quem for assistir, porque pra eles fez sentido. Se eu deixar isso em japonês, assim como outras coisas em japonês, eu vou estar prejudicando um pouco a experiência. E aí existe assim um pouco de hate assim do otaku mais chiita, que, ai não, porque eu acostumei com a sonoridade disso. Mas ao mesmo tempo você sabe o que isso significa. Por quê? Porque você viu isso num fansub, e o fansub, mesmo que no fansub embaixo tivesse escrito Karyu no Hoko, em cima tinha nota do tradutor, Karyu no Hoko significa rugido do dragão de fogo. E todos os episódios aparece isso. Quem assiste na Loading, ou se um dia isso for para qualquer outro streaming, não vai ter, né? Não tem nota de rodapé. Então, a dublagem, ela precisa, sim, conversar com quem tá vendo essa obra pela primeira vez, sabe? Se você deixa metade do glossário em japonês, você dificulta muito isso, né? E eu acho que sim, o anime, ele tem a missão de apresentar a obra. Ele tem uma missão, ele tem uma responsabilidade, né? Social, em todos os aspectos, de comunicar. Então, eu acho que você verter, localizar, é importante. E aí entra uma segunda etapa do processo. Como é que você vai fazer caber Karyu no Hoko, ou pior ainda, Karyu no Teken. Karyu no Teken são Karyu no Teken são Karyu no Teken, são 5 sílabas. Como é que você bota punho de ferro ou punho de aço, dependendo da adaptação Teken, punho de ferro do dragão de fogo em Karyu no Teken? E assim, nos primeiros episódios, o Natsu, ele até grita, não tem boca, mas na segunda série, direto, boca, Karyu no Teken, como é que você bota punho de ferro do dragão de fogo? Não cabe, né? Tem um jogo de Naruto que no trailer o Naruto fala uma frase em japonês que é relativamente curta, mas em português ela ficou longa. E eu não sei, eu tenho a impressão de que eles aceleraram a voz pra caber. Eu não sei se isso acontece em jogo. Provavelmente. O Naruto ficou parecendo o Eminem, sabe? E... O que estão vendo aqui
É o jutsu das forças aliadas do Shinobi. Não dá pra fazer isso na dublagem, né? Não, Em não jogo dá. até vai. E mesmo em jogo, fica Mas feio, né? Fica você estranho. Fica Nossa, feio, aqui ficou meio estranho. porque existe uma necessidade da gente tentar pensar isso em português, né? Então, isso é muito complexo. Ou, por exemplo, cara, mais pra frente tem golpe que é gigantesco. Metsuryu Ogiguren Bakuendin é tipo... A tradução literal disso é arte secreta do matador de dragões, Lotus Escarlate, alguma coisa de alguma coisa de alguma coisa. Aí, como é que Metsuryu faz? Ogiguren Não, cara, é muito grande. Então, quase tudo precisa sofrer alguma adaptação E e sem quebrar o significado, logicamente. O que aquele golpe quer dizer? O que o personagem tá fazendo? Assim como eu vi, só pra adicionar um último adendo sobre os golpes, cara, eu vi gente reclamando de que o gelo, o Ice Make vai virar o gelo cria. Cara, até hoje eu nunca vi ninguém reclamar que Diamond Dust do Yoga é pó de diamante. é tudo uma questão de costume do que você viu primeiro, né? Exato, e o problema é que, aí a gente volta na questão da nota de rodapé. O cara que viu no fansub isso aqui precisa entender que a obra ela foi feita pra ser compreendida, e até mesmo o que fica em inglês. Pra gente, em muitas das coisas, não tudo, mas muitas das coisas fazem sentido serem traduzidas porque o povo japonês ele é um povo naturalmente bilíngue, porque eles têm a língua inglesa introduzida. Se você parar no próprio anime, não só Fairy Tail, mas muitos animes, você vai ver que eles falam muitas palavras em inglês no meio das frases. Até nas aberturas, de vez em quando, você vê um monte de katakana. E do nada o kanji, inglês, né? E o inglês. Por quê? Porque eles têm o inglês desde a década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, eles foram obrigados a conviver com a cultura inglesa e isso se introjetou na cultura deles. Então, eles são naturalmente bilíngues, então o inglês pra eles faz sentido. Mas pra gente, um monte de coisa em inglês não faz. Tirando coisas muito pontuais, tipo shopping center, hambúrguer. Sim. E que mesmo assim a gente é brasileiro, jeito de falar. Então eu acho que tudo, o otaku mais das antigas, ele tem que entender, assim, a dublagem, ela não é feita só pro cara que assistiu isso legendado há mais de 10 anos. A dublagem, ela é feita pra todo mundo. E a partir do instante que você impede de localizar baseado numa parcela muito pequena do público, que é a parcela que já conheceu a animação antes, por incrível que pareça, é uma parcela muito pequena. Se a gente analisar o tamanho das páginas de anime, comparar com o tamanho da população brasileira, a obra foi conhecida por pouca gente, né? Foi desbravada por pouca gente. E o principal argumento dessa galera, desses otaku chiitas, é que, assim, quando tá em japonês, é só você pegar e traduzir. Eu penso, beleza, sendo um golpe pequeno, acho que até vai, mas tu pega um nome grande desse que tu falou, aí o cara vai lá, digita um nome grandão, tá, significa isso. Aí daqui 2 minutos você tem que pegar de novo. Eu acho que torna a obra cansativa, sabe? Pelo menos do meu ponto de vista. E tem vários aspectos, sabe? Por exemplo, e eu acho que tem coisas que também não são traduzíveis, né? Assim como o Kamehameha, por exemplo, as frutas do One Piece, por exemplo, as frutas especificamente. Gomu Gomu, eu não acho que é uma coisa traduzível, porque todas as frutas são onomatopeias. Gomu Gomu, Mera Mera e coisas assim. Então são coisas específicas e que não vai prejudicar o entendimento, porque existe uma explicação do que é isso, né? Então eu acho que nesse caso realmente não existe um prejuízo. Dá pra existir um meio termo, né? De isso aqui eu posso traduzir, não tem que seguir, uma linha de, isso aqui tem que traduzir tudo, isso aqui não traduz nada, enfim, então, uma regra exato. específica. Assim como, por exemplo, em Fairy Tail, o nome das guildas todas estão em inglês. Fairy Tail, Blue Pegasus, 4 Cerberus. Não faria sentido deixar, a cauda da fada no nome da guilda, fica estranho. Ou, por exemplo, os golpes, que tem golpes que são diretamente relacionados à guilda, por exemplo, que é um golpe do Makarov, que é a Fairy Law. É Fairy Law. Tem um golpe da Erza, que é o Blumenblah, que é italiano. Italiano não, alemão, William. 9h30 da noite a gente começa a trocar as coisas. Tá falando de Itália. Blumenblah é alemão, né? Que é... Blumen é flor, é pétala, alguma coisa. Agora eu não lembro. Não lembro mesmo. Eu tenho um conhecimento básico de alemão, mas que às 9h30 da noite eu já não vou ter acesso. Chega essa hora eu não sei, porque eu sou bisneto de alemão. Mas é muito importante pensar que a obra ela vai ter acesso para muita gente. Por exemplo, Blumenblah é uma coisa específica. A gente segura. É alemão? É alemão, pô. Os caras lá no Japão não falam alemão. Então, para eles, Blumenblah é uma coisa diferente. Então, faz sentido que em todos os idiomas seja uma coisa diferente, uma coisa específica, né? Então, eu acho que toda adaptação ela precisa ser feita com bom senso. Acho que isso é o mais importante de tudo, é você pensar assim, o que vai fazer sentido, o que não vai fazer sentido, e o quanto eu quero tornar essa obra acessível e o quanto eu posso tornar ela acessível sem descaracterizar. Acho que é um bom critério.